Salve, galera! Bem-vindos a mais um GS Pod Multistúdios do empreendedorismo. Hoje aqui a gente está com duas super mulheres, Fernanda Venturini e Andréa Alves, né? E para a gente começar, vou pedir para a Fernanda, campeã olímpica... Não sou campeã olímpica, medalha de bronze. Não, medalha de bronze. É isso. Mas campeã mundial, campeã de vários torneios estaduais, municipais, enfim... Fernanda, Pan-Americano também? Não, no Pan-Americano não estava quando ganharam. Nem ganharam, né? Não sei. Nem lembro mais de vôlei. E está entre as 4 melhores jogadoras de vôlei do século XX. Olha que responsa, hein? E a Andréa, né? Médica, doutora Andréa, criadora da Nutrifusion, tem todo esse charme, que é essa nova tendência da medicina, que é a medicina integrativa. E, pior de tudo, ela tem o cliente mais indisciplinado do mundo, que sou eu. E aí, hoje, a gente vai bater um papo aqui. Eu queria que, primeiro, a Fernanda, então, falasse um pouquinho da sua história, da sua experiência, o que é essa história do esporte, né? Contribuiu para a tua vida e o que você aprendeu e pratica até hoje? Então, eu sou de Ribeirão, nasci em Araraquara, interior de São Paulo, mudei para Ribeirão com 6 anos de idade. Aí, com 8, 9 anos, eu já gostava de jogar vôlei. Aí, jogava vôlei no quintal de casa, jogava na rua, botava uma corda assim entre uma árvore e outra, jogava na rua. E ali eu comecei, com 11 anos, eu fui no médico, tinha uma escoliose, e o médico falou, você tem que praticar um esporte. Eu já gostava de vôlei e fui para o vôlei. Eu treinava na Cava do Bosque com o professor Roger Viana, né, que eu valorizo muito o primeiro professor, que é o professor que te ensina do zero, né, aquele professor de judô, de natação, de jazz, que a pessoa não sabe nada, a criança chega lá toda desengonçada e começa a ensinar, né. E ele foi meu primeiro professor, que eu aprendi realmente a jogar vôlei. E ali, rapidamente, eu fui evoluindo. Com 13 anos, já me chamavam para jogar em São Paulo, para você ter uma ideia. E aí, minha mãe falava que era muito cedo. Aí, com 15 anos, o time de Ribeirão acabou. Aí, eu fui para morar em São Paulo, sozinha. E mudei para lá. E, no começo, ligava, mãe, à noite, né? Sempre à noite, que dá saudade, né? De dia, você nem lembra da família, né? Aí, ligava, mãe, tô com saudade. Ela, pega o primeiro ônibus e volta. Você acha que eu voltava? Aí, eu ia dormir. Acabava a saudade, né? Acabava a saudade. E aí, depois, continuei. Ali, comecei a primeira seleção com 17 anos, primeira Olimpíada com 17 anos, e aí foi indo. Então, assim, que nem eu falo, se você não tem medo, que nem o medo te paralisa, né? O medo é uma coisa que você... imagina eu morar... Tem várias amigas minhas que eu falava, imagina que eu ia deixar minha filha aí. Imagina não sei o quê. Minhas filhas eu crio para o mundo, não crio filho para mim, né? A gente tem que criar filhos para o mundo. Então, eu falo assim, nunca você pode falar para uma criança, não pega isso que vai te queimar, não vai ali que tem um bicho-papão. Isso aí, a criança, não é? Ela fala isso também. Que pega trauma, a criança já pega um trauma, já fica com medo, né? Então, você botar medo... Cria uma crença. Cria uma crença. Então, isso não pode ser falado. Então, nisso, eu sou escorpiana 2 vezes, imagina, adoro, assim, tô nem aí, vou tentando, fui, graças a Deus tive sucesso, fui bem-sucedida no vôlei, joguei em 4 Olimpíadas, poderia ter jogado mais, mas eu cansava do vôlei, eu parava, voltava, entendeu? Então, assim... Teve 2 filhas nesse meio caminho. Nesse meio caminho, aí 2 filhas, mais uma parada. Então, assim, o esporte, eu acho que eu falo para todo mundo, o esporte tem que fazer parte da vida da criança, de qualquer criança. Nasceu, vai fazer judô, vai aprender natação, né? Mas tem que fazer, porque você vê que os atletas que foram esportistas, os seres humanos, né, os mais velhos, que foram esportistas, têm outra mentalidade, né? Da resiliência, da superação, de saber compromisso, aprender, saber ganhar, saber perder, é importante também, não é só ganhar, né? E ter controle emocional, que é o mais difícil. Então, assim, o esporte me trouxe tudo isso. E ali, quando eu parei de jogar com o Bernardo, que eu jogava na época, na minha última temporada, eu descobri que eu tinha condromalácia nível 4, que é para botar uma prótese de joelho.
E eu já estava fazendo cursos de medicina integrativa de hormônio, já tinha feito o primeiro curso, sabia que a farinha, o leite e o açúcar são inflamatórios, aí eu comecei a tirar da minha vida. Aí comecei a fazer ozônio, depois eu fiz o curso de ozônio, aí depois fiz curso de biorressonância, fui fazendo os cursos, eu falei, caramba, estou gostando disso, porque está melhorando a minha vida e eu posso fazer com que melhore a vida dos outros. E é ali que surgiu a ideia do meu canal de saúde, que eu entrevisto os médicos da medicina integrativa, porque hoje a gente sabe que o mundo é obeso, a OMS já avisou que o mundo é obeso. A gente, na minha época de garota, eu não via gente tão fora de forma como a gente vê hoje. Então, tudo por quê? Porque a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica chegaram com tudo. E ali é muito mais fácil você ir no supermercado, comprar uma caixinha, abre e come, né? Uma batata no McDonald's, abre e come, né? É muito mais fácil. Então, do que você fazer uma comida em casa, do que você comprar na feira, né? Eu falo que a gente tem que ir para a feira, descascar mais e desembrulhar menos, e não ir para o supermercado. É tipo isso. Então, aí hoje eu estou nessa coisa da medicina, consegui recuperar meus joelhos com a célula-tronco, que é maravilhoso. Que bacana. E tudo que eu faço hoje é para mim ter uma longevidade maior, ter uma velhice boa, porque a minha mãe é uma pessoa que não acredita em nada do que eu falo. Ela já está numa cadeira de rodas, ela anda assim com o pezinho assim. E aí, agora que ela arranjou um geriatra que é integrativo, que tirou todos os remédios dela, ela renasceu. Incrível, é incrível, incrível. Mas depois de 10 anos eu falando para ela, agora que ela está começando a se cuidar. Mas nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde. Então, ali eu vi a minha mãe, fez uma prótese no joelho, não deu certo. Aí eu falei, eu não quero esse fim para mim, não. Então, aí foi quando eu comecei a cuidar, com 50 anos. Hoje eu tenho 54, entendeu? Então, hoje eu estou cada vez buscando uma melhor qualidade de vida, no sentido de curar minhas dores, que o vôlei estragou meu pescoço, estragou minhas costas, entendeu? Então, assim, quem faz esporte de alto rendimento é muito sacrificante, né? Não, você colocou alguns temas aí importantes. Primeiro, com relação ao primeiro professor, né? Você sabe que eu fui jogador de vôlei também, né? Foi Radamés Latari e o Enio, do Flamengo. Lembro. Aí, claro, eu fui mirim, infantil, fui barrado, não precisa dizer porquê, né? Mas eu tinha um toque bom, gostava e gosto até hoje de vôlei. Joga na praia? Jogava até um tempo atrás. Agora eu parei porque não dá mais, não. Não, vamos Continuo melhorar só essa na... performance. Vamos melhorar essa performance. Só com a arte marcial mesmo. E você vem trazendo exatamente o que a gente prega muito na arte marcial, que é o que o esporte traz para a gente, né? E que a gente aplica muito nos negócios. Uma mesa, eu falo sempre, uma mesa de reunião, se você trouxer os conceitos do esporte, você vai participar de uma reunião, de uma negociação, com muito mais propriedade. Porque a disciplina é foco, né? É olho no olho, né? É respiração. Depois a gente vai falar um pouco de respiração aqui. Enfim, todos esses conceitos, né, do esporte, da arte marcial, seja lá qual for o esporte, a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. Inteligência emocional, né? Está lá para perder o jogo, está naquele empate, vai ou não vai. Se você não tiver inteligência emocional, você vai deixar aquela bola cair. Então, eu acho que isso tudo comunga muito para a nossa vida, para a nossa filosofia de vida. E a questão da coragem, do medo, né? Todo mundo tem medo, mas a gente tem que ter a coragem de enfrentar. E a coragem de enfrentar é só através de treinar e de conhecimento. Então, eu vou entrar ali naquela quadra e vou ganhar esse jogo. Você tem a coragem para ganhar, mas tem o medo, né? Será que, eu vou... Né? A adversária vai me enfrentar, está muito melhor preparado? Não sei. Então, a gente tem que ter o quê? É o treinamento, né? E realmente ter a confiança na gente para superar. É a atitude, né? E ir acabando esse medo. E aí, Andréia, queria que você se apresentasse também aqui para a galera, falasse um pouquinho da sua história de vida e com relação à medicina integrativa. Não vamos falar de Nutrifusion ainda não. Vamos deixar Nutrifusion mais para frente. Então, eu me formei tem 31 anos, já tem muito tempo aí nessa carreira. E em 2015, eu comecei a adoecer com uma dor na lateral da perna. E essa dor foi aumentando. E em 2017, eu já estava quase sem andar, praticamente na cama. E aí, em 2018, fiz um exame
O médico me internou na hora e falou, temos que operar a coluna, fazer uma artrodese. A artrodese, para quem não sabe, é colocar parafuso. E naquele momento eu tinha que tirar um tumor da coluna com muitos parafusos. Naquele momento eu já tinha incontinência urinária grave, eu já não andava, então era um caso bem complicado. E operei a coluna, não fiz artrodese, fiz uma retirada de outra forma e continuei com as dores. Só que aí os medicamentos foram morfina para cima. Então eu já estava tomando morfina, todos os compostos da morfina e nada resolvia a minha dor. E muita gente passa por isso, né? Muita gente vive isso, porque não encontra a causa do problema e vai tomando remédio anti-inflamatório. Eu tomava 3 por dia. E mais a morfina. Então, eu tinha uma vida que não estava vivendo ali. Não era eu que estava vivendo. Até que achei um médico em São Paulo que me propôs uma outra cirurgia. E eu fui para São Paulo, fiquei lá e operei. Só que tirei o tumor dessa vez, mas as dores continuavam. Por quê? Depois eu entendi que eu tomei tanta medicação, que eu inflamei o meu corpo inteiro. Então, as dores se espalharam, eu estraguei todas as minhas articulações. Fiquei com lesão nessas articulações. E aí, então, eu fiz uma viagem com a minha filha, que me deu... Foi ali o meu on time da minha vida, assim. E eu falei, cara, não vou desistir de mim. Se eu conseguir chegar nesse ponto aqui, eu vou continuar tentando. Vou tentar o que a medicina não acredita. Aí, cheguei no Rio e falei pro meu marido, vou tentar ozônio. Meu marido, você é louca. Você vai tentar? Isso o médico nem podia fazer ainda. E aí eu falei, vou tentar. Isso foi 2019. Eu falei, vou tentar. E daí comecei, era escondido. Eram fisioterapeutas que faziam, meio assim, meio escondido. Fui tentar, fiz, não resolvia de todo, porque eu tinha muitas lesões, eu tinha muita dor. Então eu ficava 2 dias sem dor e o resto com dor. E daí eu fui tentando mais coisa na medicina integrativa, só que eu não entendia nada do que me falavam. Não me explicavam, não me colocavam a par do que tinha acontecido comigo. E eu não aceitava aquilo. Até que eu fui para Campinas com uma médica, fiz uma semana de soro para desinflamar o meu corpo e aparelhos. Depois dessa semana, eu comecei a caminhar. Quando eu comecei a caminhar, eu falei, bom, alguma coisa tem aqui, né? Tem que estudar. Daí eu fui para São Paulo, me inscrevi em várias pós e tal. Hoje eu já estou no mestrado. E a partir dali, eu comecei a me tratar e tratar os da minha casa. E eu vi que o remédio, ele só trata o sintoma, né? Ele não trata a causa da doença. Então, ninguém até então tinha descoberto o motivo das minhas dores. Ninguém tinha feito uma anamnese de 3 horas, conversado comigo, perguntado a história da minha vida, sabe? Querendo saber todos os pontos do meu corpo. Porque o que eu mais precisava ali, que eu reclamava, era alguém que me escutasse. Eu tinha dor no braço, vamos operar o braço. Eu tinha dor no pé, vamos operar o pé. Eu tinha dor na coluna, vamos operar a coluna. E aí comecei a ficar despedaçada, né? Tem a vesícula, retirei a vesícula. Eu falei, gente, eu preciso de alguém que me escute, que me olhe como um todo. E nesse meio, eu fui criando algo personalizado, algo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, eu fui buscando estratégias e ferramentas dentro da medicina integrativa, que é um campo enorme, enorme. Cada dia que passa, a gente descobre que tudo é frequência, que tudo é energia. Eu fui entendendo qual era a maneira científica de eu mostrar para um paciente, através da microscopia de campo escuro, que eu faço, que é científico, é um exame científico que a gente vê a hemácia, na hora do paciente, e trazer a tecnologia, a ciência para dentro da medicina, de forma com que ele se convença e eu saiba exatamente o que aquele paciente precisa. Então, assim, dessa forma, eu me curei, me curo até hoje, porque não é um tratamento que acaba, é um tratamento contínuo. Para eu envelhecer, hoje eu não tomo, eu tomei 5 anos de imunossupressor, hoje eu não tomo mais. Então, a gente entende que eu tive que tratar várias partes do meu corpo, dente, tive que silicone, tive que retirar. Então, tudo que era fora, que não era meu, eu tive que retirar. E hoje eu entendo que não é só uma anamnese, é um corpo para você analisar. São várias coisas que você tem que analisar desse corpo. Por isso que precisa de um médico que esteja comprometido com você, com a sua verdade, com a sua história, sabe, com as suas cicatrizes, com as suas emoções. Porque, como você falou, né? Espírito, alma e corpo. Somos 3 dimensões. Então, não dá para tratar só uma parte,
sabe? Não é só uma parte, não é só um corpo, uma lesão. É toda uma história que tem ali, toda uma construção. Ela morou sozinha. Então, cada um tem a sua história, é isso. E é muito emocional. Todas as doenças começam no emocional. Né? Hoje a gente já tem a certeza. Espírito, né? Eu vejo isso muito. Eu vejo isso muito na clínica. A maioria dos meus pacientes chegam e quando a gente vai começar a conversar, tem um ponto que começou aquela doença. A partir daquela situação, então, para mim, assim, hoje, 80% das doenças começaram na emoção. E aí evoluíram, né? Porque elas começam na frequência. O órgão, ele não adoece do dia para a noite. Ele vai ficando fraco. Ele vai ficando fraco. Assim como a gente também. A gente vai vivendo a nossa vida, aí a gente vai acordando cansada, aí a gente acostuma com o cansaço, no dia seguinte a gente está sem vontade de levantar, aí a gente acha que é assim mesmo, e a gente se acostuma, a gente se acomoda. A gente esqueceu de viver com qualidade, esqueceu de viver, sabe, com energia 100%. A gente esqueceu, a gente acostumou com a doença. E isso a gente não pode aceitar isso. Andréia, muitas pessoas não sabem ainda, apesar de ser a tendência, o que é a medicina integrativa propriamente dito. Você podia falar um pouquinho, explicar para a galera do que se trata? Você já deu um grande resumo, mas com mais objetividade para, por exemplo, poxa, eu nunca ouvi falar nisso, mas eu estou ouvindo esse papo aqui, estou começando a me interessar. Mas explica um pouquinho o que efetivamente é a medicina integrativa. Então, vou dar um exemplo muito prático. Estava no almoço, foi terça-feira, e essa pessoa falou para mim, estou com gastro, estou me tratando com cardiologista, estou me tratando com a ginecologista, estou me tratando com alergista. E aí ela tinha 5 médicos. Primeira coisa, fatiaram. Na medicina tradicional, fatiaram o paciente, né? E a maioria das pessoas estão assim. Verdade. A maioria das pessoas estão assim. Vários elas remédios. têm 5 médicos e continuam doentes. Se elas tivessem 5 médicos e tivessem bem, tivessem com resultado ok, não, elas continuam obesas, elas continuam com fígado, com esteatose hepática, elas continuam com as dores, elas continuam com os problemas ginecológicos e hormonais, elas continuam. Tudo errado. Então, para que esses médicos estão fazendo que efeito nelas? Então, não tem resultado. O que mais a gente vê? E elas continuam assim, por exemplo, gastro. Eu falei para essa pessoa, o seu intestino é bom? Ela falou, não, é muito ruim. Eu falei, quantos gastros você já foi? Ela, 5. Nossa. Eu falei, e nenhum deles mandou você cuidar do intestino? Ela falou, não, é só do estômago. Aí eu falei, é só do estômago? Então, entende? É isso que a medicina integrativa, ela vem para isso. Ela vem para unir o gastro, ela vem para unir os problemas hormonais, ela vem para unir o problema cardiovascular. Eu não estou aqui para roubar o eletro que o cardiologista faz. Eu estou aqui para tentar explicar para essa paciente como é que tudo funciona, que uma coisa depende da outra. O corpo não está desconectado. Eu preciso ter um coração conectado ao meu rim, que vai impulsionar sangue para lá. Esse rim precisa estar com energia ok para filtrar todo esse sangue que o coração mandou. Então, não são partes desconectadas, são partes conectadas. Então, antigamente, lembra que tinha o clínico? O médico clínico. Antigamente tinha muito isso. Era o médico da família. Era o médico da família. Então, na verdade, eles fatiaram a medicina e agora estamos entendendo que temos que voltar. Temos que ter um médico que a gente confia e que a gente vai lá e fala, o que você acha disso aqui, Andréia? Tem alguma coisa que não está legal. Você, quando começa a se tratar com a medicina integrativa, você começa a conhecer seu corpo. Você sabe se está dando um fiasco em algum lugar, você percebe, você começa a escutar o seu corpo. E isso, as pessoas hoje, com tanta medicação, perderam essa sensibilidade. Então, a medicina integrativa, para resumir, ela vem para unificar, ela vem para juntar, ela vem para escutar o paciente, que é necessário. Não tem como a gente ter uma consulta de qualidade em 15 minutos, nem em 20 minutos, porque tem pacientes que eu faço uma consulta de 3 horas e que naquele dia ele não se abre para mim, por medo, por falta de confiança, por não acreditar, e eu tenho que ir cativando e tenho que deixar ele saber o momento dele falar o ponto onde começou aquela dor. E aí, às vezes, é numa segunda conversa e eu tenho que ter essa percepção. Falei, cara, hoje não valeu, hoje não peguei, vou chamar ele de volta. Eu acho isso incrível, sabe? Eu sou apaixonada por isso. A medicina integrativa, você tem que ter esse amor. Você tem que ter essa vontade de fazer pelo outro o que não fizeram com você.
Então, esse é o segredo. Na primeira consulta, eu saí rápido, mas não foi medo, não. É por causa do tempo, tá? Mas 3 horas, eu fiquei 1h30. Uma coisa, a medicina tradicional, ela trata da causa, não do problema. Sim, e a medicina integrativa resolve o problema. Fernanda, eu vou perguntar um negócio para você que eu acho que é muito importante. A gente estava num bate-papo lá em Goiânia, outro dia desses, e eu, para abrir lá o evento, que eles pediram para eu... o evento era de felicidade, quase um lifestyle. Aí os caras convidaram a gente para falar do lifestyle da nossa empresa e do lifestyle carioca, de como trabalhar e etc. E eu abri o bate-papo lá, chamei um artista tal, que estava com a gente lá participando, e aí eu fiz 3 perguntas a ele, tipo, se você é médica, vai responder, se eu ficar sem água, deixar de beber água um dia, eu não morro, concorda? Se eu deixar de comer um dia, eu também não morro. Vou até emagrecer um pouquinho mais. Agora, se eu deixar de respirar, eu vou morrer. Então, a respiração... olha, eu estou me incluindo como atleta. Você que é atleta, é fundamental, né? Porque se você respira errado, você está numa reunião, respirou errado, você já fica tenso. Você está no meio de uma partida, no meio de um treino, respirou errado, já era. Você começa a ficar nervoso. Vai dar uma aula, uma palestra, começa a respirar errado, esquece que você não vai conseguir evoluir. E aí, você conhece muito bem o Orlando Cane, outro dia desse ele estava lá na empresa também dando uma palestra, e o Orlando é incrível, né? O Orlando Cane, 89 anos, a bioginástica que ele faz e ele pratica a respiração. E grandes feras, né, são adeptos ao método dele. O Bernardinho, o Medina, o Cauã, que apareceu até essa semana aí fazendo uma respiração. Aí a Roberta Cane, eu mandei para ela, ela falou, nossa, fez um comentário a respeito daquele tipo de respiração. Enfim, a respiração é tudo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você viveu muito de perto isso, você também conhece o Orlando, e o quão é importante essa questão da respiração na nossa vida, no dia a dia. Para você ter uma ideia, quando eu jogava, eu não respirava pelo nariz. Eu sou a mesma coisa. Então vamos resolver o problema dele. Fácil. Eu usei um aparelho aqui no Rio durante um tempo, depois conheci a Marcela Chadi, que ela me indicou, que é maravilhosa, que você usa um aparelho para a vida, né? Que aquele aparelho conserta todo o seu corpo. A boca interfere em todo o seu corpo. E depois que eu comecei a respirar pelo nariz, eu falei, caraca, como eu perdi, né? Porque é tão bom quando você respira pelo nariz, quando você... Porque está tudo errado se você respira pela boca. Se você dorme, se você ronca, né? Está tudo errado. Então, você tem que arrumar. Vai na Marcela, que você vai indicou. Mas estou dizendo, respirar, gente, é tudo assim. Às vezes, quando você está nervoso, se você fecha o olho, você faz umas respirações, isso te acalma, né? Eu acho que você ter o controle, que você pode... é uma força que você tem, né? Uma respiração. Você vai enfrentar um negócio difícil, você respira... Não, você não faz assim, né? Aí você vai para o negócio, né? Eu acho que respirar é tudo, né? Você está no ar livre, quando você está numa floresta, quando você está numa praia, né? A melhor coisa é você fazer... Isso aí chama aterramento, né? O aterramento, você botar o pé no chão, tudo interfere. Hoje, tudo, acho que respirar é uma coisa que todo mundo tem que respirar pelo nariz, que e é uma muito coisa importante. Pouco divulgada, né? Total. Pouco totalmente. divulgada porque... leva oxigênio para o cérebro. Claro. Então, a gente consegue fazer uma perfusão melhor e pensar melhor. Então, quando entra aquele volume de oxigênio no seu cérebro, você pensa melhor, você volta à sua essência. Então, a gente tem um aparelho lá na clínica, é bem legal, que você usa um catéter e você... Ele atravessa a barreira hematocefálica e leva oxigênio direto para a sua hemácia. Então, você sai de lá... leve, tranquilo, porque você usou aquele aparelho. Super interessante, né? Ele faz como se fosse um CPAP forçado, entendeu? Ele faz uma... Eu já fiz esse aparelho lá. Vivendo a experiência in loco. André, e aí, você está falando da clínica. Você fundou a Nutrifusion, né? E fala um pouquinho, por exemplo, um atleta
como cliente é fácil. Agora, aí um cara como eu, é muito difícil cuidar. Explica um pouquinho o que você tem lá de equipamento, o que a sua clínica proporciona aos seus clientes e como surgiu a ideia de você fundar a Nutrifusion. Então, o começo, a ideia de fundar a Nutrifusion foi a necessidade de ter alguém que me olhasse como um todo, né? Eu acho que isso falta no mercado. Não é uma clínica de soroterapia, é uma clínica onde você é ouvido, onde você é escutado, onde você é avaliado ali por um tempo, né? Isso faz muita diferença no mercado. Então, eu não estou ali para fazer um soro, um noripurum, nada disso. Eu estou ali para cuidar de você como um todo, como um ser humano, que tem emoção, que tem pensamento, que tem sentimento, que tem trauma lá atrás, né? Então, a Fernanda é minha paciente também, e a Fernanda já levou as filhas, já levou o namorado, já levou um monte de gente, e a Fernanda está lá. Então, assim, qual é a relação que eu tenho com os meus pacientes? Tem que ser uma relação aberta, tem que ser uma relação de acreditar, tem que ser uma relação de confiança. Esse é o primeiro passo. Eu não abriria uma clínica e não estenderia a minha clínica para frente, que é o nosso futuro, de levar isso para mais pessoas, se não fosse essa verdade que a gente quer buscar. A gente realmente está ali para fazer diferença na vida das pessoas, para trazer algo, tirar aquela pessoa daquele cativeiro, daquela escravidão, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual, e ela viver o melhor dela, sabe? Aproveitar a vida dela com saúde. Porque esse é o direito que Deus nos deu, né? Se a gente está aqui, a gente tem que viver bem e com saúde. Então, eu sou muito grata por ter colocado a clínica aí. E lá na clínica a gente tem uma coisa que eu falei, que eu junto ciência, tecnologia, né? E toda essa parte de ouvir, de empatia. Porque tem que ter. Se você trata de um paciente que está com muitas dores, que normalmente, quem é que vai para uma clínica integrativa? É o paciente que já rodou, já bateu em todas as portas e não arrumou solução. Aí ele fala, não tem mais jeito, vou para lá. Então, quando eu pego, são casos, assim, difíceis, são casos muito difíceis. E a gente tem no Instagram, a gente tem casos, assim, bem que a gente conseguiu muito resultado. E esses casos são sensacionais. Então, lá na clínica, a gente tem a parte de aparelhos biofísicos, porque a gente desintoxica, a gente limpa, a gente coloca oxigênio lá onde eu quero, no cérebro, sem o paciente querer. Eu já atravessei a barreira hematoencefálica e já levei oxigênio para a hemácia. Então, a gente trabalha muito a mitocôndria para aumentar a energia desse paciente, que a maioria são pacientes fatigados, são pacientes exaustos, com uma exaustão completa. Muitas pessoas com adrenal lá embaixo, sem regular o sono. Então, muito importante o que a gente faz lá na clínica é ensinar a mudar o estilo de vida. Se você quiser ir lá na clínica, você vai fazer um tratamento de 2 meses, 3 meses, mas se você não quiser mudar o seu estilo de vida, que é o que a Fernanda prega muito no canal dela, você vai voltar para os seus mesmos resultados. Você precisa entender que como você se respeita, como você leva a sua vida, é como você vai viver no futuro. Então, assim, não tem que a gente estava conversando aqui off, né? Comendo uma batatinha e tal. Isso é normal. Não há ninguém que vai viver dentro de um quadrado, de uma bolha. Nós somos seres normais, nós temos emoção, a gente tem que aproveitar esses momentos. Mas quando você se determina que você vai se cuidar, esse cuidado tem que mudar a pasta de dente, tem que mudar o desodorante. São cuidados diários. É uma panela nova. Inclusive, eu inaugurei a minha ontem. Estou toda feliz. Porque isso é um investimento. É verdade. Em vez de fazer uma viagem... Eu amo minhas panelas, gente. Eu olho para minhas panelas e falo, eu amo. Em vez de fazer uma viagem... E o interessante é que eu fiz o teste depois na clínica. Eu peguei todas as outras panelas e eu fiz o teste dos metais. Legal isso. É surreal. Então, assim, a gente às vezes investe numa roupa e não compra uma panela. O que vale mais? Uma panela que você vai usar 50 anos ou uma roupa que você vai usar 3 vezes, né?
Então, assim, a gente precisa mudar esses valores, sabe? A gente está falando sobre mentalidade. Medicina integrativa é para quem tem a mente expandida. É para quem sabe que quando chegar com 70, com 60, quer estar jogando frescobol, quer estar fazendo seu Muay Thai, quer estar fazendo seu jiu-jitsu, quer estar lutando. É para essas pessoas que têm a mente expandida, que acreditam que podem viver no futuro uma vida de qualidade, com saúde, aproveitando, andando, caminhando, correndo. Então, a gente está aqui preparado, oferecendo aparelhos, oferecendo a microscopia de campo escuro, que é um exame totalmente científico, com base científica. A gente faz na frente do paciente esse exame e a gente ensina. Uma coisa que é muito importante, eu não vou lá e vou te dar uma receita, faz isso aqui. Não, eu te explico tudo. Você sai de lá quase um professor, né, de medicina. Porque eu acho importante o paciente... Por que eu explico? Eu quero que ele vire médico? Não, eu não quero que ele vire médico. Mas eu quero que ele entre comigo na briga. Eu quero que ele entenda o porquê ele adoeceu. Eu quero que ele entenda que se ele continuar nesse ritmo, vai ficar ruim para ele. Mais tarde ele vai piorar. Então, a decisão é sempre da pessoa. Se ela quer aderir ao tratamento ou se ela quer continuar naquele estilo de vida. Porque não é só comigo, ela tem que mudar o estilo da família dela, tudo isso ela tem que mudar. Bacana. Fernanda, a Andréia falou aí do seu canal, né? Fala um pouquinho para a gente do que se trata esse canal, qual é o objetivo dele, qual o intuito, então, quem quando você eu leva comecei lá? a melhorar a minha saúde, eu falei, se eu melhoro, você pode melhorar. Aí surgiu a ideia de fazer um canal de saúde integrativo. É físico, mental e espiritual, pode ter, qualquer pessoa pode ir lá, entendeu? Mas é no sentido de acordar, das pessoas acordarem, de saberem que tem solução para o problema delas, entendeu? Eu acho que o canal foi muito isso, porque cada coisa que eu vou aprendendo, que eu vou fuçando cada hora é uma coisa nova, tem muita coisa para evoluir, tem muita coisa. Hoje aparece muita coisa. Se você olhar no canal, você tem entrevista de tudo que é jeito. Porque hoje é muito amplo, né? Então, assim, as pessoas que querem saúde, procurem assistir as entrevistas, que vai aprender coisas básicas de casa, que pode levar para a sua família, entendeu? Eu posso cortar isso aqui, que isso aqui faz mal, eu posso comprar isso que faz bem, entendeu? Assim, posso fazer um escaldapé. Exatamente. Coisas básicas. E aí ele vai aprender no canal. E tem entrevistas, que todo sábado entra uma entrevista nova, 2 rios durante a semana. É isso. Quinta-feira eu vou gravar. Quarta a gente vai gravar. Que a gente gravou já. Olha só que loucura. Lá atrás a gente já gravou, só que sumiu a entrevista da Andréia. Isso acontece. Só com a Andréia. Isso. Só com a Andréia. Não, daí eu até falei, nem precisa procurar mais. Falei, eu faz ligar de lá. novo. Falei, que agora ela sabe muito mais. Claro, já a gente passado evolui anos, todo dia. A gente evolui todo dia. Exatamente. Então, e aí, isso que a Fernanda falou, o que acontece no canal dela? Ela tem algumas pessoas, eu indico, a gente precisa até trocar mais, indicar mais. Mas, assim, o que acontece? Existem várias ferramentas dentro da medicina integrativa. E isso que é por exemplo, quando você vai no médico comum, ele vai te receitar um prazol, um pantoprazol, alguma coisa nesse meio. Para o estômago, para você não ter aquela azia, aquela queimação. Ali não. Ali a gente vai ver qual é a ferramenta que melhor é direcionada para você. Qual é a ferramenta dentro da medicina integrativa? Será que eu preciso tirar essa ansiedade para melhorar a sua hipocloridria? Será que eu preciso te dar enzimas digestivas? Será que eu preciso tratar você com ozônio? Entende? Será que eu preciso tratar você com terapia neural? Então, são tantas terapias que a gente pode usar, ferramentas, na verdade, que a gente tem na clínica e que a gente vai abordar aquele paciente. Então, vou te dar um exemplo. Tem um paciente lá que chega mudo, calado. Aí, hoje, a gente já vai na terapia neural. 3 dias depois, ele vai ter uma síncope, vai chorar, vai começar a botar para fora. E aí, vai me ligar, Andréia, chorei o dia inteiro. O que é isso? Isso é normal? Eu falei, é normal. Então, quer dizer, eu estou conseguindo mais rápido botar as dores daquele paciente para fora para ele poder se curar. Porque ninguém vive bem cheio de dores, cheio de trauma. A terapia neural, isso é incrível. É incrível. Então, assim... Hoje tem cama hiperbárica, que é maravilhoso, para cicatrização, é maravilhoso. Para mente, né? Tem empresários que fazem câmara hiperbárica para pensar, ter insights, ter ideias, e é fantástico. Não é uma coisa viável a todo mundo ainda. Eu ia entrar nesse ponto agora. A medicina integrativa, de uma certa maneira, ela não é acessível à população de uma maneira geral.
Né? Não é caro, mas não é caro, não é tudo caro. Que uma pessoa que, de repente, de uma classe média baixa, como ela pode, por exemplo, começar a pensar em se tratar com a medicina integrativa? Qual tipo de tratamento existe essa possibilidade? Como a pessoa começa, mesmo que ela não possa, de repente, fazer todo um tratamento... Ela cortando as coisas na casa dela, primeiro trocando. Como você recomendaria e como você trataria esse paciente? É claro que a gente tem negócio, o nosso público-alvo é a gente não pode querer atender de A a Z, mas, de uma maneira geral, como que você... se eu sou uma pessoa de classe média baixa, como eu teria acesso a você, por exemplo, Andréia? No meu Instagram, por exemplo, tem várias aí, favor, dicas, tá? Dr. Andréa Alves. No meu Instagram tem várias dicas sobre estilo de vida. Então, se você for na clínica gastar R$10.000 e continuar com o seu estilo de vida, você vai se sujar novamente e você vai adoecer novamente. Então, você tem que gastar os 10 mil, mas no seu caso você não tem os 10 mil, mas você tem que mudar o seu estilo de vida. Vamos supor que você só tenha que mudar o seu estilo de vida. No Instagram tem lá a pasta de dente que você pode comprar, que é R$15. Tem lá o desodorante que você pode fazer, que eu postei anteontem, fazendo em casa, com leite de magnésia, que custa R$22, um vidrão. Você faz vários desodorantes, você faz 5 ou 6. Então, eu faço em casa com leite de magnésia, água e gotinha de óleo essencial. Então, qualquer pessoa pode fazer. Ainda posto lá, onde comprei no Mercado Livre a embalagem, posto tudo. Tem escalda-pé. Como é que você pode fazer escalda-pé? Para quê? Para tirar as toxinas do seu corpo, tirar a sua ansiedade. Então, é incrível. É só você botar o seu pé numa banheira de água quente, você pode fazer isso todo dia em um sachêzinho daquele de chá. É incrível. Tem os testes que a gente ensina a fazer lá no Instagram, os testes de força, para você ver se essa água, se essa bebida é compatível ou não. A gente chama isso de Bidort. Tá lá no Instagram, os testes de força. Tem tanta coisa. Tem aterramento. A gente entende que nós somos átomos e todo mundo aqui é energia. A hora que a gente perder energia, a gente, apodrece, vira pó. Vai andar na praça, na praia, vai começar a andar, depois... Aí já começa a emagrecer. Vou dar uma dica aqui que eu dou lá no consultório. Nós somos positivo e negativo, positivo e negativo. E a gente está em equilíbrio, tá? Só que quando a gente está aqui gravando isso, a gente está gastando elétrons, que são negativos, íons negativos. Então, a gente vai gastando esse negativo, a gente fica só positivo. Um corpo positivo, ele está desregulado. Então, você precisa voltar para o equilíbrio de novo. Só tem uma maneira de você voltar para o equilíbrio. Não tem outra. É só fazendo aterramento na grama, descalço ou na areia. Então, dá uma de louca, eu falo mesmo, dá uma de louca, vai pisar na areia do seu condomínio, na pracinha da frente, tira o sapato, fica lá 5 minutos e dá uma de louca. Outra dica também super importante que tem é sol na palma das mãos. Percebe que essa pele é diferente dessa? Uhum. Aqui é grosso, ó. E aqui é fininho. A gente tem uma coisa aqui que chama lâmina lúcida. E essa aqui é para quê? É uma carga de bateria. É como se fossem várias bolinhas. Então, você vai ficar 5 minutos assim pro sol. Deus, que é dono do sol, vai carregar isso aqui e você vai ter a energia necessária para aquele dia. Então, são dicas enormes. Baratas, que você assistindo o canal da Fernanda, você vai ter milhares de dicas que você pode fazer e você vai buscando isso, essa qualidade de vida. Nós vamos ter lá na empresa, essa semana, uma palestra de vocês, né? O tema, né? Qual a importância de equilibrar a mente, o corpo e o espírito para os atletas de alta performance e para os empresários. Vocês podem falar um pouquinho com relação a isso, a esse equilíbrio que a gente está falando aqui, a gente está conversando, mas que vai ser objeto aí da nossa palestra essa semana lá na empresa. Então... Vamos falar exatamente isso. Eu acho que tudo que a gente falou aqui serve para qualquer pessoa, né? Eu acho que se a pessoa... Você pode ver, normalmente você pega muitos empresários que estão tudo fora de forma porque é workaholic, né? Só pensa em trabalhar. Tem que ter a hora do trabalho, tem que ter a hora da família, tem que ter a hora do namorado, tem que ter a hora de tudo, né? É tudo. O equilíbrio é tudo, em toda a fase da vida, né? Então, assim, eu acho que tem muito
muito empresário que precisa parar, pensar, respirar. A grande maioria. A grande maioria, entendeu? E parar um pouco, porque eles não param, né? Não é 1000 telefones, é não sei o quê. Então, para, respira, bota tudo na agenda e começa devagar, né? Tem que slow motion, porque as pessoas estão muito nessa velocidade que o mundo está. Eu acho que é um pouco isso. Quando uma empresa entra lá na casa, eu faço boas-vindas e eu trago, num determinado momento, uma frase que eu falo que é a frase mais certa dos dias de hoje. Por que levar a vida tão a sério se a vida é uma alucinante aventura que jamais sairemos vivos? Bob Marley. Mas a única certeza que a gente tem é que dessa alucinante aventura a gente não vai sair vivo. Então, é isso que você está falando. Acordar 3h30 da manhã para fazer reunião com o teto... Nossa, não vai resolver o problema. Mas eu tenho que tomar um remédio, tá? Eu voltei a acordar 3h30 da manhã. Mas não vai resolver o problema. Eu só estou me desgastando. Sim. Mas é isso. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é muito importante para a gente começar a conscientizar esse pessoal também, esses empresários, o empreendedorismo, que é o que eu prego muito, é o que eu trabalho, e o varejo, exatamente para tentar manter esse equilíbrio. Não é fácil, mas a gente tem que... É um ambiente de trabalho feliz, né? Felicidade no trabalho, que está saindo até agora a NR01, que é uma lei que as empresas vão ter que tratar da saúde mental dos seus funcionários. Você vê, no Brasil, foi preciso fazer uma lei para a gente tratar da saúde mental dos colaboradores. E eu vejo isso porque eu tenho um colaborador lá dentro da minha empresa que veio de outras empresas e quase surtando, devido à pressão, à forma de encarar e etc. E como é que essa pessoa vai evoluir, vai sobreviver? A gente tem que ter todo esse equilíbrio. Eu né? acho que o problema é que as pessoas não pensam como elas querem envelhecer. Ninguém pensa. Perfeito. Pensa só no momento. Só pensa hoje. Ninguém pensa lá na frente, entendeu? Eu já estou pensando lá com 80 anos. Acho que é um pouco isso, porque é você parar para pensar no futuro, porque você quer o seu futuro quer numa cadeira de roda, você quer numa cama de hospital, você quer com o enfermeiro te ajudando. Você falou. Que a tendência é e essa. assim, você falou de empresário, né? Todos nós somos empresários, Sim. Todos nós temos um negócio, né? E a gente precisa estar bem, a gente precisa estar com alta performance. Eu, por exemplo, no consultório, eu me vejo muito abraçando os casos, me envolvendo muito com os casos, assim como é um grande empresário de muitas lojas, de muitas redes. Ele está sempre envolvido com muitos problemas, problemas de advogado, problemas tributários e tal. São muitos problemas que essa pessoa tem que ter. Então, se ela realmente não buscar um escape, que é o que vai ser esse escape? Vai ser o aterramento. Então, ela tem que começar ali, ela tem que começar a buscar um esporte que ela consiga, entendeu? Relaxar. Eu, por exemplo, me relaxo muito fazendo massagem profunda, aquela massagem altamente relaxante. É o que me deixa muito zen. Mas existem pessoas que... Você, por exemplo, tem o teu esporte, né? O teu treino, que é o que te bota para fora. E muita gente não tem. Sabe o que vai acontecer? Burnout. Por que a maioria dos empresários hoje tem burnout? Que é a moda. E vão tomar remédio. Remédio vai resolver? Naquele momento a pessoa vai dormir, porque ela não está dormindo, ela vai dormir e continua doente. Aí ela está evoluindo, ó. Ela está evoluindo. Então ela tem que voltar, entender, começar a ouvir o corpo dela, tratar do intestino que já foi. Porque, ó, o intestino é o segundo cérebro, para mim é o primeiro. É verdade. Por quê? É um intestino, né? Um intestino bom, falando assim de medicina, trazendo um pouquinho da minha realidade. O intestino bom, ele produz 5-HTP, que todo mundo sabe porque vende ali na farmácia, é triptofano. O intestino bom, ele produz triptofano. A maioria do intestino da galera tá ruim. De uma maneira ou outra, o intestino tá ruim. Então, esse intestino não produz triptofano, que é o 5-HTP. Se você não produz 5-HTP, você não tem neurotransmissores. Então, você não tem dopamina, serotonina, ocitocina. E o que esses neurotransmissores vão te dar? Alegria, felicidade, eles vão te dar harmonia. Então, você vai ser um cara estourado, estressado, chato, grosso. Cara, é isso que está acontecendo. Verdade. Porque o seu intestino está ruim. Então, não adianta tomar um remédio para burnout, entendeu? Tratar com psiquiatra. Tem que tratar de dentro para fora.
Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho no dia do evento, é tratar essa realidade, porque aquele cara precisa estar bem, ele precisa estar bem com a família, ele precisa estar bem nos negócios, ele precisa estar bem socialmente, ele precisa aparecer, e para aparecer ele precisa estar bem fisicamente. Então, é um pouquinho de tudo. Somos nós, né? Que às vezes a gente se cansa. Eu mesma, às vezes, vejo que, não, essa semana me doei demais. Preciso fazer uma acupuntura. Aí vou lá e faço. Então, sabe? E vocês falaram que é exatamente isso. É a longevidade prateada, né? Eu costumo dizer, eu tenho 59 anos, o meu paizinho com 59 anos, eu olhava para ele e eu achava ele um velhinho. Cara, eu ficava assim. Hoje, eu com 59 anos, eu estou de óculos escuros, gente, porque ontem eu varei a noite, tá? Meu filho foi dormir e eu fiquei acordado lá no evento. Meu filho pega meus anéis, pega meus tênis, quer andar só no meu carro, quer ir para a balada comigo. Totalmente diferente, porque é a longevidade prateada. Verdade. E aí o grande problema é o que você falou, Fernando. As pessoas, elas estão se preocupando com o dia de hoje, mas da seguinte maneira, o quando. Quando eu sou advogado. Quando eu for me tornar advogado, eu vou estar bem. Quando eu virar gerente da empresa, aí sim eu estou bem. Aí, quando eu virar diretor, aí bacana. Aí quando chega... A gente está sempre procurando o quando. E a gente não está nunca vivendo o nosso presente de uma maneira que a gente tem que viver com qualidade para exatamente a gente preservar essa longevidade prateada, porque não tem jeito. O velho está ficando velho mais tarde, a gente sabe disso, é comprovado, mas muitos desses velhos sem qualidade de vida, né? E aí, esse é o grande problema. Incrível como as pessoas me chamam no Instagram porque a mãe está com Alzheimer. Como tem gente... Hoje, 80% dos velhos têm Alzheimer, Parkinson, né? Essas doenças degenerativas. Sim. Uma coisa que você falou lá atrás, que eu queria deixar um recado aqui, é a seguinte. Muita gente chega lá no consultório e fala assim, doutora, meus exames estão ótimos, não sei por que eu estou sentindo isso tudo. E aí, eu escuto isso todo dia. Não, meus exames estão ótimos, minha vitamina D está ótima, 27. 27, ela está ótima. Eu não preciso disso. E ela fala com toda certeza, não preciso disso. Eu falo, olha, o bom é que ela estivesse a 80. A pessoa, que isso? Parei de tomar, porque estava 27. O médico falou que está ótimo. Meu hematócrito está 37, doutora. Estou bem também, o médico não falou nada. 37? 37 de hematócrito. Então, assim, os exames que a gente tem, essa numeração que está lá dizendo que é ok, é de uma população adoecida. É de uma população aquém do que ela poderia estar. É de uma população... É uma média nacional, e a média nacional é uma média doente. Então, assim, a gente não pode olhar para aquela média, a gente tem que olhar para os quintis, que é o número lá, que traz qualidade de vida para a gente. Então, existe uma maneira certa e uma maneira errada de olhar os exames de sangue. Então, um alerta que eu deixo aqui é, vá buscar ajuda, no canal da Fernanda tem, falando sobre os exames, né? Tem o... Como é que chama ele? Que fala dos exames de sangue? Também, daqui a pouco eu lembro. Então, e daí tem ele, que ele é o cara dos exames de sangue, entendeu? Então, a palestra dele é maravilhosa. A gente tem que buscar ajuda, buscar ferramenta, ouvir canais que realmente agreguem coisas na nossa vida. Andréia, você está num segmento, né? Quando a gente pesquisa muito tendências de crescimento dos negócios... a gente tem, e eu trabalho com a WGSN, que é a maior consultoria de pesquisa do mundo, e se a gente for analisar as tendências de crescimento para os próximos 5, 10, 15 anos, tudo ligado a LGBTQIA+, porque está crescendo muito, tudo ligado ao mercado pet, está crescendo absurdamente, né? Até eu estou com o meu pet lá agora, tudo ligado ao culto ao corpo, beleza, wellness, né? Saudabilidade, todas as operações, todos os negócios nesse segmento, a gente observa e a gente trabalha muito a expansão disso tudo lá, é um crescimento muito promissor. E aí eu queria que você falasse agora um pouquinho da Nutrifusion. O que você está vendo de futuro? Como é que você está vendo a Nutrifusion nesse mercado? De que maneira você está entrando nesse mercado? E quais os seus objetivos com isso? Então, agora a gente está aí participando de uma formatação, que a gente daqui a uns 3 meses já deve terminar. E essa formatação é para expandir mesmo a Nutrifusion com essa mentalidade
de trazer qualidade de vida, de transformação. Então, hoje, o que eu quero com a Nutrifusion é transformar a vida das pessoas, é transformar, é mudar de A para B. Eu não quero continuar um A mais, eu quero levar para outro nível, outra qualidade. E eu tenho certeza que nesses 2 anos agora, próximos, são os anos mais importantes, onde a medicina integrativa, funcional, ela vai progredir de uma forma exponencial. É nesse tempo que agora a gente tem que investir nossas forças, a nossa inteligência emocional, intelectual, focado nesse projeto, para que a gente consiga alcançar muitas pessoas, empresários, pessoas no mercado, vários segmentos, para serem, na verdade, abençoados com essa verdade, sabe? Porque, na verdade, quando eu consigo tratar alguém, ele é o maior beneficiário, né? Ele que é o cara que transformei a vida dele, ele sai curado. Então, é um projeto forte, grande, um projeto que a gente está com muita audácia. Pode ser um projeto que pode ser para um empresário e pode ser para quem está se formando em medicina também. Se você é um empresário e quer investir nesse negócio, você pode. Se você é um médico e está se formando, não sabe por onde começar, lá você vai ter todo o suporte. A gente está fazendo esse projeto com a GSP, então lá é uma empresa super séria, onde tem a formatação super correta, e por isso que eu optei por lá, porque é um trabalho maravilhoso, assim, nos mínimos detalhes. Eu tenho visto isso, essa cobrança nessa formatação. Eu nunca participei de um processo tão rigoroso, e é dessa forma que eu estou comprometida de entregar para o meu parceiro de negócio, porque, na verdade, quanto mais clínicas da Nutrifusion a gente tiver, mais pessoas vão serem abençoadas por isso. Então, a gente está trabalhando lá junto para abrir isso no mercado. Tenho certeza que vai ser fantástico. Não tenho dúvidas, estou estudando para isso. Acho que todo mundo tem que se preparar. Eu, como professora, que vou formatar, que vou ensinar, que vou treinar, tenho que passar o meu DNA para as clínicas de Nutrifusion, e não vou abrir mão de passar o meu DNA, a minha verdade, porque o relacionamento, por exemplo, que eu tenho com a Fernanda, ela chega e fala, acho que tem alguma coisa errada aqui. E ela tem contato, assim, com 1000 médicos, né? Ela pode ir em qualquer um. Eu falo, cara, a Fernanda pode ir para qualquer um. Ela entrevistou os mais feras que eu indiquei. E ela vem aqui, ela tira as dúvidas comigo. E eu acho isso fantástico, sabe? Esse relacionamento, essa intimidade. E assim como tem ela, eu tenho outras pessoas também. Então, eu acho isso muito importante. Essa intimidade que você tem que ter com o seu médico, essa confiança que você tem que ter com a clínica onde você se trata, você sabendo que aquilo ali, tudo que eu uso no paciente, eu testo. Então, isso é incrível, né? Porque às vezes ela fala, eu quero isso assim. Eu falo, Fernanda, vamos testar. E aí a gente testa, aquilo não é legal, porque que ela já conhece, que ela teve aquele podcast naquela semana, ela acha que aquilo é moda para ela. Às vezes o que é moda não é o ideal para você. Claro. Então, é uma medicina muito individualizada. Isso é fantástico de se falar, porque cada um é um. Verdade. Você é um, eu sou um, você é um. Então, o que você precisa não é o que ela precisa. Pode ter uma coisa que lançou na última moda. Na DH, é moda, não sei o que, vai me dar... Será que é bom para você? Será que é bom para mim? Será que é bom para você? Então, o que é bom para você não é bom para ela, não é bom para mim. Sabe? Não existe uma fórmula de enzimas totais prontas. É a que você está precisando. Então, a Nutrifusion, ela é muito direcionada na individualização do protocolo, né? Do tratamento. Eu vou fazer o tratamento e as nossas clínicas vão ter esse conceito da individualização do protocolo. Vai chegar lá um paciente, ele vai ter um protocolo só para ele, individualizado para ele, com as necessidades dele. Então, isso tem um preço, né? Isso tem um custo, Total. Isso tem uma dedicação, isso tem um estudo, isso tem um aprimoramento, isso tem, né, um tempo que leva para ganhar essa prática, essa experiência. E então, hoje, para quem quer ser um parceiro nosso, entre em contato já com a GSP, que está aí, para mostrar para vocês. A gente já está quase terminando o nosso projeto. E então, a gente tem várias opções. Se você tem uma clínica, você pode ser um parceiro e ter dentro da sua clínica a sua porção Nutrifusion. E você vai ter todo esse treinamento, né, que a gente fala, que a gente está lá trabalhando com a Tatiana para entregar isso. E você, Fernanda? Eu me lembro da Fernanda, eu assistindo os jogos, né, naquela época que
atraía assistir um jogo feminino. Hoje eu confesso a você que está que nem o Flamengo, né? Aquele time do Zico, poxa, eu vejo o jogo hoje, mas hoje Flamengo e Palmeiras, já estou nervoso aqui porque eu estou preocupado. E naquela época era você, Leila era da tua época também. Eu cheguei a fazer um projeto de fitness com a Leila lá atrás, de uma marca que não sei quem apresentou a Leila para a gente, e a gente ia fazer um projeto de fitness com ela. Mas, enfim, era um time feminino que a gente gostava, dava prazer de ver. E aí hoje, Fernanda, o que é a Fernanda aí no mercado? É o seu canal? Como é que está a sua vida hoje? Então, hoje eu tenho uma palestra que chama Levantando e Vencendo Desafios, que eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre a parte do esporte, mas depois saúde também, né? Porque é o que eu gosto de falar, que é o que eu me encontrei. E aí, hoje eu preciso arranjar patrocínios para o meu canal, né? Hoje ele já está quase com 180 mil seguidores. Olha aí, galera. @Fernanda Venturini _oficial. Vamos patrocinar aqui. Fernanda Venturini _ oficial, meu Instagram, e o YouTube é Fernanda 14, Venturini 14. E aí, o que mais? Então, assim, hoje eu gosto disso, de ajudar as pessoas, Você viu aquele garoto lá no Caiçaras? Ele tinha 150 quilos. Ele topou fazer jejum intermitente. Hoje ele emagreceu 40 quilos. Tem pouco tempo, né? Foi que você natural, foi final do ano. No dia que você encontrou com ele, você chegou lá na clínica. Encontrei com o menino no Caiçaras. Falei, como que você pode estar desse jeito? Ela chegou lá na clínica e ela aborda as pessoas assim, né? É engraçado. E aí ele aceitou, tá vendo? Outra pessoa não aceitaria. Mas é muito interessante isso. Então, enfim, é o que eu pretendo ajudar e minha palestra ir para mais lugares. Isso que eu quero. Porque eu acho que eu posso ajudar muita gente. Muita gente... Eu vi ali várias pessoas passando que eu falava, ai, meu Deus, comendo batatinha pro McDonald's, né? Que absurdo, viu, Andréia? Mas estou dizendo assim, às vezes a pessoa precisa só de um empurrão, né? Alguém dá um suporte, porque ela quer ser ajudada, mas é preguiça, mas não sei o quê. Se tiver alguém no pé, ela vai. Amanhã eu começo, é sempre assim. A Fernanda tá... A gente que faz medicina integrativa, e a Fernanda faz também. Ela vai a congresso... E nós somos agentes transformadores, sabe? A gente está aqui para transformar esse mundo. E é uma batalha, às vezes, pesada. Porque a indústria, ela é forte em cima da gente, sabe? Imagino. Ela é forte em cima da gente. Ela não é fraca, não. Mas é o que a gente estava falando. A gente está falando para um público inteligente, né? Os meus pacientes são todos inteligentes. Eu não tenho paciente que não é uma pessoa inteligente. Porque quando ele vai e ele aceita... Quando ele chega no meu consultório, ele já chega lapidado, ele já apanhou um pouquinho e ele quer transformar a vida. Então, assim, é incrível, porque as pessoas, a gente aceitam e nós somos transformadores, né? De mentalidade. E isso é incrível. Menina, vocês falam pra caramba. Então, a gente tem agora 1 minuto para cada uma dar uma consideração final aí pra gente. Quer começar, Fernanda? Posso. Então, você que está nos assistindo, se você gostou de alguma coisa, acho que se precisar de ajuda, pode ligar para mim ou para o doutor André, que a gente está aqui para isso. E é isso, acho que comece a pensar no seu futuro, porque o futuro não é muito longe, não. Hoje eu já estou em 54 anos, ontem eu tinha 20 anos. A vida está passando muito rápido e a gente tem que se cuidar. Doutora Andréia. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Multiplana, GSP, com a Fernanda, com o André. É muito importante isso para você que está assistindo. Então, se você na sua casa, você conhece alguém que tem algum problema, que diz assim, não tem cura, não tem jeito, vou morrer assim, já fui condenado... Tira tudo isso da sua mente, tira essa crença e vai buscar pela medicina integrativa, vai buscar o canal, vai buscar informação na internet que tem de graça. Então, não desista de você. O meu recado aqui é para você não desistir de você. Assim como eu não desisti da minha vida, você também tem esse compromisso comigo de não desistir de você. E lutar dia após dia, porque hoje eu não tomo remédio nenhum. Então, um dia eu tomei morfina, hoje eu não tomo nada. Então, assim, não desista. Lute até o final. Arrasou. É isso aí, galera. Mente, corpo e espírito. Muito obrigado. Obrigado, até meninas. Próximo. E até a próxima. Valeu. Obrigada.